Olá pessoal, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos à Trilha Celeste. Eu sou Paula Martins e hoje a gente vai estar conversando sobre a semana que vai de 5 a 12 de fevereiro. Essa é uma semana de lua cheia em Leão, então antes de iniciar esse vídeo eu vou deixar aqui o meu rugido, tá? Esse é um recado para 1% do público, então eu peço desculpas aos 99% que não precisariam estar ouvindo isso. Comecei um canal novo no YouTube, diante da conjuntura dos fatos, eu achei que seria muito cabido da minha parte me posicionar nesse momento. Tá? A Trilha Celeste é um espaço de encontro entre pessoas e as suas estrelas guias. Então, comentários machistas, racistas, homofóbicos, transfóbicos não serão tolerados na Trilha Celeste. Tá? E para quem acha que a astrologia não tem nada a ver com política, vá dar uma estudada na história da astrologia, vai entender o que é astrologia. Se tudo der certo, conforme o canal for crescendo, eu mesma vou produzir esses conteúdos para deixar aqui para vocês. Bom, está dado, tá certo? Não vou discutir nos comentários, não irei responder nenhum tipo desses comentários que serão apagados, porque esse é um lugar de empatia. Então, eu não vou permitir que o meu público, que eu espero que seja o mais diverso possível e que se sinta acolhido, protegido e muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde nesse espaço que é um espaço de conexão de seres humanos, então eles não ficarão aqui porque eu não vou tolerar esse tipo de ofensa. Falando agora sobre a lua cheia em Leão, eu já aproveito para te convidar. O que está intolerável aí? Né, o que não está mais sendo aceito na sua individualidade, porque essa semana é a semana de pegar e largar um não bem dado, né? N-A-O-T-I-O. Essa é a semana de impor limites, essa é a semana de resgatar o seu poder pessoal, o seu rugido pessoal. E como eu falei no vídeo da lua cheia em Leão, quem ainda não viu, veja, essa é uma semana que vai falar muito a respeito dos nossos medos e da nossa coragem. É importante também a gente olhar para trás para ver de onde a gente está vindo, né? Então vou deixar aqui o vídeo da lua nova em Aquário, que aconteceu no dia 21 de janeiro, e naquela ocasião a gente tinha Sol em conjunção com Plutão. Então a gente está vendo aí uma série de temas plutonianos extremamente difíceis que mexem com as entranhas da gente, né? Entre eles a gente viu a tragédia, o genocídio dos povos Yanomamis, uma coisa que mexeu profundamente comigo, mexeu tanto comigo que eu não consegui fazer nenhum tipo de conteúdo a respeito disso, né? O máximo que eu tenho conseguido fazer é justamente compartilhar, movimentar os pedidos de ajuda humanitária, as ações que estão sendo realizadas. O que está acontecendo lá é absolutamente grave e precisa da nossa participação coletiva. Então, para quem está aí achando que isso são pessoas que vieram da ditadura da Venezuela, informem-se. Eu entendo que às vezes as coisas que a gente vive na nossa vida são tão terríveis, são do nível de um terror tão horrendo, que nos desestrutura tanto, que a gente não consegue olhar. E aí a gente passa a negar, né? A gente passa a negar algumas realidades que vão tocar nesse ponto, que a gente não quer ver. Mas essa, minha gente, é uma semana em que essa lua impiedosa estará iluminando todos os cantos. Então estejam preparados para ver até mesmo aquilo que a gente não quer ver, até mesmo aquilo que mexe com as nossas entranhas profundamente, né? Como essa notícia que vimos agora nos últimos dias, de que até o momento são pelo menos 30 meninas, 30 adolescentes grávidas por fruto de estupro dos garimpeiros ilegais. Então, se isso não amolece um coração, se isso não pede uma revisão ética, uma revisão filosófica, uma revisão cultural, eu não sei o que vai pedir, né? Na temporada de Sol em Aquário, a Lua em Leão, é a temporada da gente justamente olhar para isso, né? Perceber também fora do nosso umbigo. Essa é uma semana de lua cheia, é uma semana à flor da pele, é uma semana em que as coisas chegam na plenitude, dentro dessa alunação dos signos fixos, que veio com essa carga plutoniana muito forte. Lembrando que Plutão ingressa no signo de Aquário agora no mês de março. Tá? Então a energia plutoniana, a energia uraniana também é muito forte, é muito pulsante nesse momento. E nas últimas semanas a gente viu todos esses temas relacionados a Plutão.
a questão do estupro, não só das adolescentes Yanomamis, mas também o caso referente ao Daniel Alves. Nós vimos a questão da morte, o quadro dessa tragédia, né, o Holocausto brasileiro, como está sendo chamado pela mídia, a questão do garimpo ilegal, então enriquecimento feito de forma ilícita. Vimos também a questão de fraudes, de golpes, né, de grandes fortunas, grandes flutuações no mercado, então nomes de grandes bilionários brasileiros sendo apontados também nesse caso das Americanas. Então existe um descortinamento que ele é muito agressivo. É como se, eu falo muito dessa conjunção do Sol e Plutão, que acontece todo ano, como um momento de limpar a caixa de gordura. Extremamente desagradável, extremamente desconfortável, a gente tira aquela tampa e tem que lidar com toda a podridão que estava sendo guardada ali dentro, mas é uma coisa necessária, é uma coisa que precisa ser feita. Então, é um período de um descortinamento que é um descortinamento agressivo. Ele não vem em pequenas doses, então é como se a gente estivesse recebendo uma grande quantidade de informação. E essa alunação chegou na sua plenitude hoje, né, no domingo, às 13h30, por volta das 13h30 da tarde, 13h28, horário de Brasília, no signo de Leão, que, como a gente já falou, é o signo do governante, é o signo da realeza, e nós temos também no céu agora o Sol muito próximo de Saturno, o Sol e Saturno em Aquário. Tá, essa conjunção vai ficar exata só na próxima semana, vai ser tema da trilha da semana que vem, mas essa semana a gente já tem aí, como chamamos, o Saturno combusto. Então, como eu falei no vídeo da lua cheia, essa ideia de ser um momento que mexe nas nossas estruturas, né, que mexe na lógica da liderança, da autonomia, daqueles que vão ter autoridade na nossa vida individual e também coletiva, é muito grande. Até porque essa é uma lua cheia onde a gente tem o planeta Urano quadrando os dois luminares. Então a gente tem aí um grande terremoto, uma grande instabilidade. Tá? A lua minguante em Escorpião vai acontecer só na segunda-feira que vem, no dia 13. Então durante toda a semana a gente vai ter a lua na sua fase cheia, que nos diz aí que vai ser uma semana de plenitude, possivelmente vai continuar vendo o clímax desses temas que foram levantados já lá a partir do dia 21 de janeiro. Então, vocês podem observar na vida individual de vocês o que estava reverberando lá na Lua Nova em Aquário, o que estava sendo descortinado nessa conjunção de Sol e Plutão, porque esses temas agora eles vão ganhar a amplificação da Lua, né? Então, é uma semana que nos pede muito trabalho, é uma semana que ela está selada entre dois trânsitos muito potentes, então ela vem de uma lua cheia em Leão, com uma quadratura de Vênus e Marte, que vai continuar ecoando ao longo da semana, e termina com Mercúrio chegando no signo de Aquário. E quando Mercúrio chega em Aquário, quando ele passa pelos últimos graus de Capricórnio, ele faz conjunção com Plutão. Então essa é uma semana que ela está como se estivesse ali ensinucada entre dois trânsitos de grande potência. Então é uma semana de uma intensidade muito forte. Tá? Isso significa que a gente precisa desacelerar um pouco, já separa o chá de camomila, já pega o chazinho de melissa, já vai fazendo aí a sua meditação, porque essa é uma semana que a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado na nossa trilha. Então muita gente já me ouviu contar a história de como Urano foi castrado por Cronos na calada da noite, de surpresa, e Urano ele nos traz esse ingrediente de ser pego de surpresa, aonde a gente não espera, por quem a gente não espera, e ele nos tira o nosso poder, ele nos tira o nosso chão. Então a gente não pode sair correndo essa semana, é uma semana que a gente vai ver agora dia a dia, o resumo. Tá? Então é uma semana que vai precisar de muita calma e de um esforço muito grande da nossa parte para nos manter com os pés no chão, com a cabeça arejada e focados naquilo que a gente precisa e pode fazer. Tá certo? Então, no domingo, no dia 5, a gente sai dessa lua cheia em Leão. Tem mais detalhes no vídeo da lua cheia em Leão que já está disponível aqui. Tem um vídeo só sobre a quadratura de Vênus e Marte e especialmente como ela afeta os nossos relacionamentos pessoais. Então, para quem não assistiu ainda, eu deixo essa dica. E na segunda-feira a gente começa a semana com a lua ainda no signo de Leão,
ela vai chegar no signo de Virgem no final do dia, às 6h15, horário de Brasília. E a gente tem um detalhe nessa segunda-feira, 2 detalhes na verdade. Vai ter aqui outros vídeos falando também sobre esses melhores dias da semana. É uma semana em que a gente tem realmente dias que são muito preocupantes, mas nós temos aqui aspectos que são fluentes e que são muito bons para a gente resolver as coisas. Então, na segunda-feira a gente já vai ter o primeiro deles, tá? Que é um sextil entre Mercúrio em Capricórnio e Netuno no signo de Peixes. Esse aspecto vai acontecer, ficar exato na tarde da segunda-feira, mas ele vai reverberar também ainda pela terça-feira, também um pouquinho pela quarta. Tá? Então é um aspecto rápido, Mercúrio é um planeta bastante rápido, e é um aspecto que favorece justamente a empatia, favorece muito o diálogo, favorece os acordos, e diante de uma crise humanitária gravíssima, né, tem médicos dizendo que é a pior situação humanitária que já viram, essa situação dos indígenas Yanomamis. A gente vê aí esse Mercúrio em Capricórnio traçando um bom aspecto com Netuno em Peixes no início da semana, que nos promete, inclusive, esse espaço para que se possam tomar ações práticas, concretas, em prol da melhoria, né, da saúde, da dignidade de vida dessas pessoas, já que Netuno, principalmente em Peixes, onde ele está domiciliado, ele é o regente do signo de Peixes, vai estar falando muito sobre essa necessidade de ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão em situações difíceis e catastróficas, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, onde a gente pode estar observando essas situações de extrema crueldade, de extrema covardia. Então, Mercúrio em Capricórnio com Netuno em Peixes nos ajuda muito nesse sentido. Na nossa vida individual é um aspecto que ajuda também a resolver as nossas crises individuais. Cheguei até a brincar, né, para quem brigou, para quem se estressou no fim de semana. Esse é um aspecto de concórdia, de harmonização, que nos ajuda a dialogar com aquilo que é diferente, distante da gente. Mas tem um alerta aí bem grande na segunda-feira, que é a Lua fora de curso, tá? Então ela fica fora de curso das 11 da manhã até ela chegar em Virgem, lá no final do dia, às 6h15 da tarde. Então o período da tarde de segunda-feira, especialmente por se tratar ainda de uma lua cheia, é um período de muita confusão. Mais uma vez, é importante diminuir a sua velocidade, prestar atenção e redobrar o esforço para que as emoções não passem por cima da razão nesse período. Na terça-feira, a gente vai ter a Lua já colocada no signo de Virgem, então a terça-feira é um dia em que a gente vai ver a Lua em Virgem fazendo quadratura com Marte. É um aspecto bem belicoso, complicado. Tá? Temos aí esse Marte também fazendo quadratura com Vênus em Peixes, então essa passagem da Lua pelo signo de Virgem na terça-feira, ela vai agravar ainda essa situação da quadratura entre Vênus e Marte, que já começa a ficar separativa na terça-feira, mas a passagem da Lua por ali vai armar o que a gente chama de quadratura em T, né? Porque ela vai fazer a quadratura com Marte e pouco depois, logo em seguida, ela já traça uma oposição com Vênus, fazendo aí com que a terça-feira, dia de Marte, seja um dia em que essa desarmonização de impulsos com valores, essa desarmonização afetiva nessa semana de lua cheia, chegue aí com muita evidência. Esse é um dia importante, tá? Porque a gente vai ver aqui um sextil entre Mercúrio e Netuno, que ficou exato na segunda-feira, e já começa a se traçar no céu um sextil entre Vênus e Urano, que é um aspecto, mais uma vez, muito benéfico, que nos direciona a ir adiante, a encontrar boas soluções para crises, para problemas e soluções pautadas nos valores de Vênus, né? Vênus que também já começa a se aproximar de Netuno, eles vão fazer conjunção na próxima semana, no dia 15 de fevereiro, então ali em Aquário a gente tem o Sol chegando na cola de Saturno e em Peixes a gente tem a Vênus também se aproximando de Netuno. Esse é um aspecto muito interessante porque ele vai trazer o olhar de Vênus, a nossa deusa do amor, a pequena benéfica, para essas questões de ruptura, para esses temas que são agressivos, que são violentos e que estão reverberando nessa lua cheia. Então Vênus traça aí um aspecto de paz, um aspecto muito benéfico que vai fazer com que essas mudanças foquem no âmbito do amor, né? Então mudanças por amor e mudanças com amor.
Claro que ainda temos essa ativação negativa de Vênus pela Lua e essa quadratura com Marte que faz aí com que os nossos impulsos e a nossa comunicação, que é onde Marte está nesse momento, fique confusa e muitas vezes equivocada ou agressiva. Então é muito importante que a gente, claro, não engula sapo. Nessa lua cheia em Leão tá bem difícil de engolir sapo, então a ideia é que não é ficar se intoxicando por coisas não ditas, e sim observar, fazer um filtro, né, para justamente usar essa energia de uma forma positiva. A lua cheia em Virgem traz o ingrediente para a gente arrumar a bagunça, né? Então é uma semana muito interessante para a gente reordenar as nossas estruturas, quebrando com aquilo que é velho, retrógrado, não cabe mais na nossa vida. Muito legal para fazer um faxinão, doar coisas, liberar, né, caminhos, tanto no âmbito material, terreno, ali onde a Lua estará em Virgem, também no âmbito espiritual, metafísico, emocional, também no âmbito da comunicação das suas ideias, das suas ideologias, da sua forma de pensar e elaborar o mundo, que vai vir, né, do elemento ar, onde nós temos o Sol e Saturno em Aquário e o Marte em Gêmeos. Já na quarta-feira, a gente vai ter esse aspecto em exatidão, que é Vênus em sextil com Urano, e é uma semana aí ideal para a gente encontrar novos movimentos na nossa vida. É uma semana de muita movimentação, de muita velocidade, então a gente tem que trazer aquele freio para não sair atropelando nem sendo atropelado, mas é importante aproveitar essa movimentação e usá-la para fazer boas coisas na sua vida, né? Para fazer bons movimentos na sua vida. Então, no dia 8, a gente ainda vai ter a Lua passando pelo signo de Virgem. Teremos também no dia 8 a Lua fazendo oposição com o planeta Netuno, que sempre tem sido um movimento preocupante, especialmente em relação às grandes inundações e secas que a gente tem observado aqui no Brasil e também no mundo. Mercúrio e Plutão ali em Capricórnio, Urano em Touro, a Lua passando pelo signo de Virgem, a gente tem aí essa organização que nos favorece a fazer mudanças práticas e mudanças também com o pé no chão. Esse é um aspecto de muita realidade, uma realidade que é muitas vezes cruel, como eu falei lá no início, difícil de olhar, difícil de digerir. Então é uma semana muito importante para a gente se manter consciente, se manter aqui e agora. A quarta-feira é um dos melhores dias da semana, especialmente para quem já está se programando para fazer boas mudanças na sua vida. Então tudo isso que vai quebrar com a sua ordem individual, pode ser uma mudança de emprego, uma mudança de casa, uma mudança no relacionamento. Tudo isso que precisa de movimento fica muito favorecido, especialmente aqui na quarta-feira, né? Então, movimentos práticos. Na quinta-feira, no dia 9, a gente vai ter a Lua já chegando no signo de Libra. A Lua chega em Libra às 5h47 da manhã, então o dia já vai raiar com a Lua em Libra, e essa Lua vai fazer oposição com Júpiter e Quirón, que estão no signo de Áries. Tá? Então a gente já vai ter uma energia muito intensa, muito engrandecida no dia 9. A quinta-feira já vem aí carregada. Essa Lua em Libra também vai fazer quadratura com Plutão no sábado, no dia 11. Então é uma Lua em Libra, mas ela não vem muito pacífica não, muito pelo contrário, ela vem para cutucar os nossos acordos, as nossas parcerias de vara curta. Bastante estressado, um dia de pavio curto, que a gente vai precisar tomar um certo cuidado, tanto para não sair cutucando a ferida alheia de vara curta e também para se proteger dos possíveis equívocos, das possíveis questões que possam aparecer ao nosso redor. A comunicação aqui ela fica muito intensa, porque Mercúrio já vai estar muito perto de Plutão, ele vai estar a 1 grau de distância de Plutão, então aqui tanto a questão de verdades muito reveladoras, inclusive a gente tem essa ideia que o Sol fez conjunção com Plutão lá no dia 18 de janeiro, e agora é Mercúrio quem faz a conjunção, então os descortinamentos, as coisas, as revelações que foram desocultadas lá no dia 18 de janeiro, agora elas caem no ventilador de Mercúrio e são espalhadas aos 4 ventos. Então a gente tem essa ideia dessas questões que mexem com as nossas entranhas, com as nossas profundezas, chegando aí a um status de comunicação. E aqui a gente fala dos temas plutonianos que conversamos lá no início, né? As fraudes, o enriquecimento ilegal, um governo
feito de uma forma destrutiva, as más intenções dos governantes, incluindo também questões que vão mexer com todos nós, como a morte, como o abuso, como o estupro e todas essas outras coisas abissais que vão viver no submundo plutoniano. Então Mercúrio aqui ele ativa tudo isso e a gente vai ter que lidar com essas questões de forma racional e consciente. A sexta-feira também é um dia muito perigoso para a questão de prejuízo, seja a gente falou muito de prejuízo afetivo em relação à quadratura de Vênus e Marte, e aqui esse prejuízo afetivo segue valendo, mas principalmente o prejuízo material, financeiro e também na nossa saúde. Então é um dia aí de grande alerta para a gente tomar bastante cuidado. Então, no dia 10, a gente vai ter a Lua em Libra, ela ainda vai estar fazendo uma oposição com Quirón, ela traça um trígono, que é um aspecto benéfico, um aspecto fluente com o planeta Marte, porém, esse aspecto benéfico pode reverberar de uma forma muito agressiva, dependendo da forma como cada nativo vai estar usando essa energia. E esse é o dia que a gente vai ter Mercúrio em conjunção exata com Plutão, então segue sendo um dia de grande alerta, tanto na coletividade quanto na individualidade, um dia para a gente vigiar e ficar de olho principalmente na comunicação, nos desacertos e nos prejuízos, como eu já falei. No dia 11, a gente vai ter a Lua em Libra, dessa vez traçando o trígono com o Sol e Saturno, que estão em Aquário, já bem próximos um do outro. Nesse dia, a gente vai ter Mercúrio chegando no signo de Aquário, então já desmanchando a sua conjunção com Plutão. Vai ter um vídeo aqui especificamente mais para o final da semana. Esse é um dia que a gente vai ver também Marte em Gêmeos, traçando um sextil com Quirón em Áries, que fica exato nesse dia, né, que é o dia que Marte vai chegar no grau 13 do signo de Gêmeos. Esse é um aspecto benéfico, é um aspecto muito fluente, que inclusive nos traz coragem, iniciativa e força para encarar os nossos monstros, as nossas feridas, os nossos traumas. Então é um aspecto que pode nos trazer muito empoderamento. Para quem está na terapia, para quem está fazendo tratamentos tanto de saúde física, como também processos de autoconhecimento, processos, né, de elaboração, de lapidação do eu. Esse é um dia muito poderoso, tá? Um dia que pode nos trazer aí impulsos de muita libertação e que possam reverberar com muita cura para nós, né? Um dia em que a gente pode encontrar ali um novo caminho, uma nova direção para lidar com essas dores de uma forma melhor, mais empoderada e mais assertiva. Porém, entretanto, todavia, é uma semana de lua cheia, com tudo isso que a gente falou até agora, e um aspecto de Marte com Quirón não acontece toda hora no céu, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sim, especialmente no sentido de ser um aspecto agressivo, tá? Então, o fim de semana, ele não tá muito suave, ele não tá muito sereno, o miolo da semana, ali entre segunda e quarta-feira, são dias que estão mais agradáveis para a gente se movimentar, para a gente botar o nosso trabalho no mundo. A sexta-feira já chega como um dia épico, e no sábado a gente vai ter esse aspecto de Marte com Quirón, que especialmente na coletividade pode ser bastante preocupante, bastante complicado, tá? E no dia 12, no domingo, já vai ter a Lua em Escorpião. A Lua ingressa no signo de Escorpião ainda no sábado, no dia 11, por volta das 13h30 da tarde, e vai se configurando para fazer sua fase crescente na segunda-feira, a 1h da tarde, tá? A gente vai falar disso na próxima trilha da semana. E no domingo, a gente vai ter a Lua chegando no signo de Escorpião e vai fazer, né? Ela faz ainda no sábado uma quadratura com Mercúrio, e no domingo ela faz uma oposição com Urano, que está no signo de Touro. Tá? Então a gente vai ver a Lua em conjunção com o nó do sul, que a gente chama da cauda do dragão, um ponto de descarregamento kármico, se opondo ao Urano e ao nó do norte, que ainda está no signo de Touro. Então a gente tem uma ideia de descarregamento kármico, de encerramento de ciclo, de limpezas, nessa ideia do banimento, né, da lua minguante. É uma lua minguante em Escorpião, é a penúltima lua minguante do ano astrológico. Ela vem trazendo uma força de encerramento muito intensa, muito grande. Então essa é sem dúvida uma semana em que a gente vai ver muitas notícias e muitos movimentos aqui na Terra, tal qual os movimentos que a gente está observando aqui no céu. Bom, eu vou ficando por aqui, esse vídeo já ficou demasiadamente grande, eu espero que vocês tenham gostado e me avisem se vocês gostaram do novo formato que eu estou trazendo aqui, a mandala do dia, para vocês poderem acompanhar essa dança dos planetas aí. Fiquem frios, né? Fiquem calmos, então já se organiza aí para a semana, porque vai ser uma semana
intensa. É uma semana para a gente economizar em todos os sentidos, economizar no bolso e economizar também as energias. A prudência, o senso crítico e a inteligência são os principais caminhos dessa semana. A gente precisa usar a empatia, a gente precisa usar o coração, né? Não dá para se guiar apenas pela razão, mas é uma semana em que a gente vai ter que conciliar coração, emoção e razão. Não vai dar para colocar nenhum na frente do outro. A gente tem esse cabo de força dos luminares, que é a lua cheia, que vai reverberar ao longo da semana, pedindo para a gente encontrar essa harmonia dentro de nós. Então, na dúvida, o caminho do meio é sempre uma boa ideia. Muito obrigada para todo mundo que me ouviu até aqui. Tenham todos, todas e todes uma linda, próspera e iluminada semana. Que essa semana de lua cheia possa ser uma semana de boas revelações, de boas revoluções, que a gente possa iniciar bons movimentos para que tenhamos mais humanidade, mais empatia, mais justiça e mais respeito na nossa sociedade. Até mais.